Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui dentro de mim. Senhor, eu não suporto mais a dor. Se é necessário assim pra te encontrar aqui, meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro. Sentir neste momento o que nunca eu senti. Vem enxugar as lágrimas. Que rolam no meu rosto. Não quero mais continuar sofrendo assim. Meu coração deseja encontrar. A verdadeira alegria. Que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Meu coração deseja encontrar. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Cante mais uma vez. Meu coração deseja encontrar. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Pai querido e amado, nós entregamos a direção desse culto ao Senhor. Venha falar conosco, venha nos orientar, venha nos dirigir, nos dê sabedoria, mas também humildade, para entendermos e para podermos praticar, para podermos colocar por obras na nossa vida. Meu Deus, toma a direção e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, para o crescimento da tua igreja, para o desenvolvimento da tua obra. Que tudo seja, meu Pai, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado através de uma igreja que foi construída pelo teu Espírito Santo. Então, meu Deus, toma a direção e abençoe em nome e para a glória do Senhor Jesus. Digam assim seja e graças a Deus. Muito bem, vamos meditar então na palavra de Deus. Estão prontos, gente? Mesmo que for um puxão de orelha? Então tá bom. Diz assim, olha: carta à igreja em Tiatira, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Para um pouquinho só, para a gente continuar. Deixa eu falar só um pouquinho de Tiatira. A palavra Tiatira, no grego, é Axor, que significa castelo branco. Essa cidade, chamada Tiatira, era localizada no caminho de mais duas igrejas mencionadas no Apocalipse: Pérgamo e também a igreja de Sardes. Tiatira era famosa pela produção de púrpura. O que é púrpura?
era uma tinta usada para atingir tecidos e peças de cerâmica. Tiatira testemunhou a primeira conversão da Europa pela mensagem do apóstolo Paulo. Uma mulher chamada Lídia, ela se converteu e ela era, por acaso, vendedora de púrpura nessa cidade. Como a gente pode conferir em Atos, capítulo 16, 14. Confirmar aqui essa verdade, né? Acharam? Diz assim, ó, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Essa mulher foi a primeira mulher convertida na Europa pelo Evangelho da Graça. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela para ela entender as palavras que Paulo dizia. Sabe por quê, pessoal? A palavra de Deus, ela é espiritual. A mensagem de Deus é espiritual. E ela só pode ser compreendida, ela só pode ser discernida espiritualmente. Por essa razão, que às vezes você prega uma mensagem para uma pessoa e prega a mesma mensagem para outra pessoa. Uma determinada pessoa, você fala com ela, ela chega a ficar petrificada. Assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu nunca ouvi isso. E outra pessoa entra por aqui e sai por aqui. Por quê? São corações diferentes. São pessoas iguais com um coração diferente. Uma tem um coração voltado a Deus. Uma é mais espiritual, ela é mais ligada às coisas espirituais. A outra pessoa é mais materialista. Ela é mais ligada às coisas do mundo, trabalho, dinheiro. Ela é mais ligada às coisas materiais. Então, o resultado, o efeito da palavra é diferente de coração para coração. Amém? Você quer sua família convertida? Quer sua família salva? Ora por ela. Peça a Deus, Senhor, toca no coração da minha família, toca no coração do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, para que eles possam ser sensíveis à tua voz, que eles possam se voltar para o Senhor. Não adianta você convidar uma pessoa, até trazer essa pessoa na igreja, se o coração dela não for aberto para Deus, entra por aqui, sai por aqui e não tem nenhum efeito. Por isso a importância de nós orarmos. Amém? Então, vamos voltar lá em Apocalipse? Então, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Os olhos como chamas de fogo falam sobre enxergar além das aparências. Lembra quando João recebeu a visão do Apocalipse? Ele ouviu uma voz por trás dele. Quando ele se virou para ver quem falava com ele, quem ele viu? O nosso Senhor Jesus. Só que não era o mesmo Jesus que ele conheceu, filho de Maria, que comeu com ele, que andou com ele. Não era. Ele viu uma pessoa diferente, porque agora ele estava vendo Jesus como realmente ele era. Jesus glorificado. E ele até comentou no capítulo 1 que ele olhou e ele viu os cabelos brancos e ele viu os olhos como chamas de fogo. Então aqui ele está aqui testificando que quem está dizendo isso na carta é o próprio Senhor Jesus. E os olhos como chama de fogo não quer dizer que saia fogo dos olhos dele, mas é que a visão de Jesus, o olhar de Jesus, quando ele olha para uma pessoa, ele consegue enxergar além do que os nossos olhos conseguem ver. Eu até marquei aqui uma passagem, queria que você lesse comigo lá no Velho Testamento. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6 e 7. Essa passagem aqui é aquela passagem quando o profeta Samuel, ele ungiu Davi como rei de Israel. O primeiro rei de Israel, Saul, tinha desobedecido a Deus, ele foi desqualificado e Deus então escolheu um outro rei, o segundo rei, que no caso foi Davi. E esse episódio aqui conta quando Samuel foi até a casa de Jessé, que era pai de Davi, para consagrar, para levantar o novo rei. Mas o que eu quero ler aqui para você é aqui no versículo 6 e 7. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, que era um dos irmãos de Davi, e disse consigo, o profeta disse, né? Certamente
está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então, quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, Jessé então chamou os filhos, exceto Davi, que estava cuidando das ovelhas lá no pasto. Mas aqueles que já eram homem formado, homens de guerra, tal, chamou eles. E quando veio Eliabe, né? Grande, forte. Aí o profeta Samuel olhou e falou assim: esse com certeza é o homem que Deus vai escolher. Com certeza está diante do Senhor o seu ungido. E aí o Espírito Santo vem falar para ele, falou: Samuel, você vê como o homem vê, mas o Senhor conhece o coração. Não atentes nem para a sua altura, nem para a sua formosura. Não é assim que Deus escolhe alguém. Deus escolhe alguém pelo coração. E daqui a pouco acabou os filhos e ele fala assim: Deus me mandou aqui para escolher um rei, alguém. Tem mais algum filho faltando? Aí ele falou: tem Davi, está lá cuidando. Chama Davi. Aí vem Davi, um garoto, pastor de ovelhas. Quando o profeta Samuel bate o olho em Davi, o Espírito Santo fala para ele assim: pode ungir, esse é o rei de Israel. Porque tinha alguma coisa em Davi que não tinha nos outros. Talvez, a Bíblia não diz isso, talvez ele poderia ter, junto com os irmãos, ido lá. Ele preferiu cuidar das ovelhas, para que nenhum lobo devorasse as ovelhas, do que ele ir lá para ter oportunidade de ser rei. Ele valorizou mais as pequenas ovelhas do que a riqueza de um rei. Foi isso que chamou a atenção de Deus, talvez, porque o coração dele não estava preso às coisas materiais. A vida para Davi era mais importante que o material. Bom, quero ler uma outra passagem aqui ainda, ó. 1 Coríntios 3, 13. Essa passagem é muito boa. Responsabilidade dos que ensinam. Diz assim, ó: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, aqui o dia com D maiúsculo, quer dizer, o dia do juízo final, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, o que a Bíblia está ensinando aqui sobre a responsabilidade de quem ensina? O fundamento tem que ser o mesmo. Qual é o fundamento? Cristo é o fundamento. O Evangelho é o fundamento. Mas a obra que nós construímos sobre esse fundamento, a Bíblia diz que o fogo provará. O fogo, na verdade, já está provando. Porque quando a Bíblia fala de fogo, o que ela está falando? Ela está falando de prova. E às vezes, pessoal, Deus permite que nós passemos por algum tipo de problema na nossa vida, para nós sermos purificados e para nós que ensinamos saber que tipo de trabalho eu estou fazendo na minha igreja. Vou te dar um exemplo rápido. O bom evangelho é aquele que prepara você para a vida eterna. O bom evangelho é aquele que prepara você para a vida após a morte. O mau evangelho é aquele que prepara você para esse mundo, que faz os seus olhos se prenderem no mundo, nas coisas do mundo e não no reino de Deus. Sim ou não? O bom evangelho, quando ele faz parte da nossa vida, a morte deixa de ser um problema, a morte deixa de ser uma assombração. Alguém aqui vai viver para sempre? Não. Quando você tem na igreja uma pessoa instruída no evangelho, falece alguém da família dela, morre alguém da casa dela, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja tio, seja qual for a pessoa, ela vai sentir, só que isso não abala a fé dela.
isso não tira ela nem da igreja, nem da presença de Deus. Porque ela recebeu um bom alimento espiritual. Ela sabe que a morte nada mais é que uma passagem dessa vida para uma outra vida. Concordo, sim ou não? Mas e o mau evangelho? O mau evangelho é aquele que diz assim para você: não, fulano, olha só, vai ser só vitória, vai ser só bênção, vai ser só coisa boa, vai ser uma bênção atrás da outra, você não vai passar por luto. Então você fica naquela expectativa de que não vai acontecer nenhum problema na sua vida, que vai ser tudo mar de... Aí daqui a pouco morre alguém da família, você se sente traído por aquela mensagem. Você se sente traído pela palavra que você ouviu. Porque você fala assim: poxa, eu ouvi tanto falar isso, falar que era bênção, era bênção, era bênção. Morreu. Deus falhou comigo. Essa é a sensação que a pessoa tem. Deus falhou comigo. Está dando para entender? Nós somos provados pelo fogo. E o fogo são esses momentos difíceis que a gente passa. Mas que aquele que realmente está firmado, aquele que realmente está sendo bem alicerçado, como nós cantamos, vem a chuva, vem o vento, bate contra aquela casa, mas ela permanece firme. Por quê? Porque ela foi construída sobre a rocha. Mas aquele que foi construído sobre a areia, vem a chuva, vem o vento, dá com ímpeto contra aquela casa e grande é a sua ruína. Grande é a sua ruína. Então, nós precisamos estar alicerçados na onde? Na verdade. A base é a mesma, Cristo, o alicerce. Mas a edificação, ela tem que ser bem feita. E o fogo provará. O fogo provará. E naquele dia do juízo final, é que vai ficar provado o trabalho do pastor Paulo, se ele foi um trabalho aprovado ou reprovado. Por exemplo, se chegar no dia do juízo final, a Bíblia fala que vai tocar a última trombeta, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros vão ressuscitar para o juízo, para a condenação. Se no dia do juízo final, se no dia do soar da última trombeta, eu entro no céu e olho para trás, está lá o seu Miguel, dona Jesuína, Andréia, Cássio, seu Guinter, dona Neuza, eu vejo a galera toda atrás de mim, eu já sei que o meu trabalho foi aprovado. Por quê? Porque passaram as lutas, as dificuldades, mas você permaneceu firme. Agora, toca a trombeta, eu olho para o meu lado, isso se eu estiver lá também, não vejo ninguém, eu já sei que o meu trabalho foi reprovado e o prejudicado foi você. Por isso, pessoal, nunca fique brava com o pastor quando a gente fala a verdade para você. Passar a mão na cabeça é bacana, é legal, mas não salva a tua alma. Sabe o que salva a tua alma? Quando você é confrontado com a sua verdade de vida. Quando a palavra de Deus, ela vem e faz assim, ó. Aqui está a tua verdade, aqui está a palavra de Deus. Quando ela faz assim, ó, dói. Dói ou não dói? Pá! Mas quando você é confrontado com a palavra de Deus e você decide se submeter à palavra de Deus, a sua alma está sendo salva. Mas quando você foge da verdade, você se contorce com a verdade, ou você prefere não dar ouvidos à verdade, você acha que aquilo está fazendo bem para você e não está, porque você está condenando a sua própria alma. Então nós precisamos estar sempre alertas a isso. Quando você vem no culto e que aquela palavra, ela foi até você e talvez até bateu, deu de encontro com você. Não diga assim, olha, puxa vida, hoje foi pesada a reunião. Olha, Jesus Cristo, viu? Dá vontade dentro da igreja mais. Errado, você devia ficar feliz. Sabe o que você devia pensar? Deus repreende quem Ele ama. Se eu fui repreendido pela palavra, porque Deus não repreende a gente com doença, Deus não repreende a gente com maldição, Deus não nos repreende com a tragédia, Deus não repreende assim, Deus repreende a gente Ele fala, senta aí, senta aqui nesse banco, perto de mim, vamos conversar. E a conversa com Deus não é fácil, mas essa conversa que salva a gente, é ou não é? Essa conversa que muda. Então, fique feliz, quando vem uma palavra e ela vai ao encontro, que ela bate em você, se alegre, porque é um cuidado de Deus com a sua alma. E seja humilde para mudar. Diga graças a Deus. Amém? Bom, vamos lá, Apocalipse. Então, estas coisas, no versículo 18b, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, que agora você já sabe o que é, e os pés semelhantes ao bronze polido. O que significa pés como bronze polido?
Deus, Ele coloca debaixo dos seus pés os seus inimigos. Deus tem poder, pessoal, de ver tudo, e Deus tem poder de castigar os seus inimigos. Amém? Se você entender isso, você já vai perceber que a carta de Tiatira não é uma boa carta. Porque quando Deus se apresenta como aquele que vê tudo, que tem o olho, o pé de bronze, para pisar nos seus inimigos, o pastor da igreja já começa o quê? Tremer, porque ele sabe que coisa boa não vai vir. E começa assim então, olha, no versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as... Isso não é bom? Não é bom? Só falou coisa boa aqui. Só coisa legal. O versículo 20 diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Havia na igreja de Tiatira um contraste que pode ser observado entre o versículo 19 e 20, que foi o que nós lemos agora. De um lado, amor, fé, serviço, perseverança e o crescimento gradativo das boas obras. Por outro lado, o tolerar Jezabel, uma auto-intitulada profetisa que propagava falsas e diabólicas doutrinas dentro da igreja. A igreja de Tiatira é um bom exemplo de que, preste atenção agora, a igreja de Tiatira é um bom exemplo de que os muitos acertos não justificam os pequenos erros. A graça do amor de Jesus não é justificativa para uma vida de pecado. A graça não é fechar os olhos para os erros e pecados dentro da igreja, mas sim, a graça é o poder e a oportunidade que Deus concede em Cristo de sermos feitos novas criaturas. A igreja de Tiatira, eu achei espetacular a maneira que foi colocada aqui o texto. Porque primeiro se mostra tudo de bom que aquela igreja faz: fé, perseverança, obras cada vez maiores. Só que tinha um problema. Eles estavam tolerando uma determinada mulher dentro da igreja. O nome dela não era Jezabel. Esse nome Jezabel foi dado baseado na Jezabel lá da época do profeta Elias, que casou com o rei Acabe, que ela dominava o marido. E ela, quando casou-se com ele em Israel, dominou ele de tal forma que levou a nação toda à idolatria e a comer coisas sacrificadas ao ídolo. Era uma mulher muito influente, mas a influência dela era para o mal. Então, a igreja de Tiatira mostra bem isso. Boas obras, mas mostra um lado negativo da igreja, que é o tolerar o quê? A Jezabel. É tolerar o pecado dentro da igreja. E aqui fica bem claro, depois eu vou ler mais para frente, fica bem claro, pessoal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A graça é o favor imerecido de Deus. Mas em nenhum momento, a graça de Jesus é apoio para a pessoa viver na prática de quê? O pastor dessa igreja, o anjo da igreja em Tiatira, sabendo que tinha dentro da igreja uma mulher que estava disseminando filosofias, doutrinas que eram contra o evangelho, o pastor da igreja deveria ter tomado providência com relação àquilo, justamente para poupar o resto do rebanho. Mas o amor falou mais alto e eles toleraram aquela mulher.
E aquela mulher, dentro da igreja, começou a contaminar as pessoas com filosofias, com ideias que eram contra aquilo que vinha do Espírito Santo. E as pessoas começaram a praticar idolatria. Olha só para você ver. E a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Os servos de Deus começaram a se corromper, porque uma mulher se dizia o quê? Profetiza. E aí que é aquele grande problema de você, às vezes, vai numa determinada igreja e lá naquela igreja tem aquele homem, ou na maioria das vezes, mulheres, dizendo que são o quê? Profetiza. E as pessoas, ao invés de irem à igreja para ouvir a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, para entregarem a vida para Jesus, elas vão atrás de quê? Atrás de profecia. Ela não vai mais buscar Jesus, ela não vai mais atrás de Deus. Agora ela vai atrás do espiritismo gospel, que é justamente a pessoa na igreja para saber o que o profeta tem hoje para ele, né? Ele fica lá assim, poxa vida, será que hoje é a minha senha? Né? Será que hoje eu vou ser o sorteado? Será que vai vir uma profecia para mim? Aí daqui a pouquinho aparece alguém lá no púlpito dizendo assim, eis que o Senhor me revela que tem um homem aqui de camisa xadrez, de óculos. Irmão, o Senhor está me dizendo aqui que você não se preocupe, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo, aquele projeto seu vai arrebentar. Então, se é para ter profecia, vamos fechar a Bíblia e vamos embora para casa. Para que Bíblia? Para que a palavra de Deus se vem agora palavra por outros caminhos? Toda igreja que tem esse negócio de profecia, as pessoas se focam toda na tal da profecia e deixam de lado o quê? O aprendizado da palavra de Deus. Eu sou um pastor que gosta de pregar. Se tem junto comigo aqui a profetisa Ana, conheço a nossa profetisa Ana. A profetisa está aqui, ninguém quer saber o que eu tenho para dizer. É ou não é? Ninguém quer saber o que eu tenho para falar. A hora que a profetiza, sobe o povo até. É hoje, é hoje, é hoje. Mas a palavra não tem nenhum valor para a pessoa, porque ela está atrás de profecia. E é isso que aconteceu na igreja de Tiatira. Só que a doutrina, a profecia daquela mulher, era uma profecia que vinha de Deus ou do diabo? Pessoal, pelo amor de Deus, não se engane. Nós estamos falando de uma igreja. Não estamos falando aqui de uma casa, de um local, de um salão. Nós estamos falando de uma igreja. Isso aconteceu dentro de uma igreja. Porque o diabo vai enganar muito mais dentro de uma igreja do que fora dela. Porque se está dentro da igreja, se acredita que vem da onde? Vem de Deus. Sim ou não? E aí a pessoa está dentro de uma igreja, sobe alguém no altar, dizendo que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, a pessoa vai acreditar. Mas a Bíblia diz, pelos frutos, se conhece a árvore. A profecia bíblica, ela nunca vem direto para a pessoa. A profecia vem pela obra de Deus. Os profetas do passado, eles profetizaram dentro do contexto da vontade de Deus. Quando a nação estava se corrompendo, o profeta vinha e falava para a nação. Mas nunca chegava assim e falava assim, você vai ganhar dinheiro, você vai casar, aquela ali vai ser sua esposa, aquela vai ser o seu marido, não é? Não era esse tipo de profecia. A profecia era em prol, isso no passado. No passado. Isso nem acontece hoje mais na igreja. Então essa Jezabel fazia isso. As profecias dela estavam corrompendo a igreja. E o pastor da igreja deveria ter feito o quê? Tomado providência. Era uma igreja boa, não era? Só que tinha um problema. Tinha um problema. E isso serve para a gente. Os meus muitos acertos. Você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa perseverante. Você ama a obra de Deus. Você fala de Jesus, para onde você vai? Você ajuda com a sua oferta. Ajuda com o seu dízimo. Você faz o que você pode pela obra de Deus. Mas isso não cobre os teus erros. Não justifique os teus pequenos erros por causa dos teus grandes acertos. Acerto é acerto e erro é o quê? Erro é erro. A igreja tinha muitas qualidades, mas tinha um defeito. E olha qual foi a promessa de Deus para o defeito dela. Vamos ler comigo aqui, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram.
caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Aqui ele está falando dos olhos de fogo de novo. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Agora está falando dos pés polidos como bronze. Eu pergunto para você, Deus, o nosso Senhor Jesus aqui, na igreja primitiva, na época da graça, ele disse que estava tapando os olhos para o pecado? Que estava tapando os olhos para o erro? Dei tempo para que se arrependesse. Nós estamos sobre a graça hoje? A graça não é maravilhosa? Não revela o amor de Deus? E a pessoa que está sob a graça, ela não entende que os pecados dela foram punidos em Jesus e que por causa de Jesus ela está salva? Agora, aquela ideia de que agora que eu estou debaixo da graça e que meus pecados estão perdoados e eu posso deitar e rolar, eu posso ir para a gandaia, eu posso fazer o que eu quero da minha vida agora, porque os meus pecados estão perdoados em Cristo, isso é um equívoco. Porque uma coisa, pessoal, é eu ser um homem de Deus, querer agradar a Deus com a minha vida, passar a minha vida toda com o meu objetivo, agradar e servir ao meu Senhor. Em algum momento eu cometer erros e eu sei que meus pecados estão perdoados. Outra coisa é eu ser um sem vergonha, um mau caráter, um pilantra, uma Jezabel, e estar dentro da igreja, fazendo o que eu quero lá fora e achando que eu estou perdoado dos meus pecados. Negativo. Nós estamos falando de duas pessoas diferentes. Estamos falando de um pecador que vive na prática do pecado porque não conheceu ainda a graça. E nós estamos falando de uma pessoa que conheceu a graça, que conheceu Jesus, que quer agradar a Deus com essa vida, mas que sabe que tem falhas e erros. Para essas pessoas, o perdão de Deus está sempre estendido. Mas aquele que pensa que viver na prática do pecado não vai trazer consequência, todo pecado traz consequência. Você compreende? Sim ou não? Você viu aqui? Dei-lhe tempo para quê? O que é arrependimento? Mudar os pensamentos. Metanoia, mudar os pensamentos. Tem que mudar essa maneira de pensar. Ela, todavia, não quer, não confunda longanimidade, a longanimidade de Deus, não confunda isso com conivência. Tolerância, longanimidade é uma coisa. Deus é longânimo? Porque Ele espera o nosso crescimento espiritual. Porque Deus é longânimo. Mas Deus não é conivente com o pecado e o erro de ninguém. O pecado é tão terrível, o pecado é algo tão ruim, é tão nocivo, que por causa dos nossos pecados, quem morreu? Deus teve que sacrificar o próprio Filho para poder salvar a gente dos nossos pecados. Então você se coloca agora no lugar de Deus e vê o esforço que Ele fez para nos perdoar dos nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados, e Ele vê que a gente aproveita disso para viver no pecado. Ah, meu amigo, não pense que isso é bem visto aos olhos de Deus, que não é não. Está compreendendo? Deus faz um esforço tão grande para nos salvar e a gente aproveita a salvação para viver na prática do pecado, na sujeira? Não. Isso não é graça. Isso é libertinagem. A graça não é carta branca para o pecado. A graça é o poder de Deus para a santificação. Vamos ler um versículo para terminar? Romanos, capítulo 6. Então, graça não é liberação, autorização para viver no pecado. Ficou claro isso, pessoal? Por quê? Por que a graça é o poder de Deus para a santificação? Olha o versículo 14, você só não vai entender se você não quiser. Olha o que diz aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O ser humano, ele tem uma coisa na natureza humana, que é a curiosidade por aquilo que é proibido. Se tiver uma porta ali, ó, e outra porta ali, aquela porta ali tiver uma placa dizendo assim, ó, não entre, perigo, você vai ficar sentado aí com a vontade de saber o que tem ali atrás? Sim ou não? A Bíblia diz que a lei suscita o pecado. Nós estamos debaixo da lei? Não. Por quê? Porque nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo no nosso batismo,
E a Bíblia diz que o Espírito Santo escreve a lei de Deus na onde? No nosso coração e na nossa mente. Então não é mais ordenado, é prazer, é desejo de fazer. Então nós não estamos mais debaixo da lei. Respeitamos a lei e em Cristo procuramos obedecer a lei, fazer a vontade dele, não por lei, por prazer. A lei suscita o pecado, mas a graça, ela te dá domínio sobre o pecado. É o que está aqui, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, se eu, quando vivia debaixo da lei, vivia fazendo coisa errada, é porque a lei despertava isso em mim. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Eu não sabia o que era cobiça, até que a lei disse, não cobiçarás. E a lei que era para o bem, me trouxe a morte. Foi o que o apóstolo Paulo disse, porque a lei suscita isso na pessoa. A graça não. A graça é o entendimento de que em Cristo eu estou, que os meus pecados estão perdoados. Isso é liberdade para errar? Isso é o poder de Deus para a santificação. Você não está debaixo da lei, mas está sob a graça. Vocês compreenderam, pessoal? Então tá bom, fica de pé para a gente fazer uma oração. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne. Tira o coração de pedra. Tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Prostrado aos teus pés, prostrado aos teus pés, me rendo, ó Pai, me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer. Muda-me, Senhor. Prostrado aos teus pés, prostrado aos teus pés, me rendo, ó Pai, cumpra em mim teu querer, muda meu ser. Amiga e amiga, com a mão juntinho do coração para nós terminarmos o culto. Há momentos na nossa vida que a gente precisa se arrepender. E arrepender não é remorso, não. Remorso é choradeira, é lamento. Arrependimento é mudança de mente, metanoia no grego. Quando você se conscientiza de que tem que mudar. E talvez nessa noite a palavra do nosso Senhor veio ao encontro de um problema teu, de um pecado teu, e não veio para o teu mal, não. Pense nisso como um pai cuidando do seu filho e livrando ele do mal. Mas chega um momento que a gente precisa tomar uma decisão. Chega um momento em que nós precisamos dar um chega para lá na Jezabel para se abraçar com o Espírito Santo. Então, não resista à voz de Deus, não lute contra ela, não fuja dela, não faça como Jonas, que fugiu da palavra de Deus.
Não se curve dela, mas se coloque firme e determinado. Porque chega um momento que para o nosso bem a gente precisa tomar uma decisão. E não faça isso por obrigação, não. A igreja não está exigindo nada de você. Faça isso porque o Espírito Santo te deu um novo coração, e que você, que quer uma vida na presença dele, uma vida iluminada, uma vida abençoada, você sabe que você precisa tomar uma decisão. E eu acredito que chegou a hora. Chegou a hora de você tomar uma decisão, porque a longanimidade de Deus tem um limite. Tem um limite. Não deixe, amiga e amiga, não deixe que o pecado reine em sua vida. Não deixe que o pecado te domine. Não permita que o pecado seja o Senhor na sua vida. Não, você tem que tomar posição diante da palavra de Deus e dizer: hoje eu coloco um ponto final nesta situação. Hoje eu coloco um ponto final. Hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu me converti, porque o meu pensamento hoje mudou. Eu estava conivente com o erro, eu estava conivente com o pecado, mas a partir de agora eu tomo uma decisão de colocar um ponto final e a partir de hoje fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, como homem de Deus e como uma mulher de Deus. Em nome do Senhor Jesus, levante a mão para o céu e diga: meu Pai, eis-me aqui, que a tua vontade seja feita em mim e através de mim. Diga: meu Pai, eu tomo hoje uma decisão de viver, de agradar o Senhor e colocar o pecado, o erro, a mentira, falsidade, prostituição, palavrões, vícios, eu determino abandonar, excluir da minha vida a prática que não agrada ao meu Salvador, porque a graça é transformadora para me transformar, e eu recebo em nome de Jesus essa transformação na minha vida. Diga que assim seja e dê uma salva de palmas para Jesus, gente.